E olha, gente, para que a reforma eleitoral fosse aprovada antes do dia 2 de outubro, prazo máximo para que as mudanças pudessem ser aplicadas já nas eleições do ano que vem, sacrifícios tiveram que ser feitos e sobrou para os eleitores apenas algumas mudanças pontuais. Vamos lá. Foi aprovado o aumento das parlamentares mulheres e de negros no cálculo do fundo eleitoral. A razão para o fim das coligações é que elas operavam de forma fictícia a representação do eleitor. A figura da coligação eleitoral não tinha duração ao longo do processo legislativo, existia somente para contar votos e aumentar o número de cadeiras de determinado partido. Deputados federais, estaduais e distritais e também vereadores que saírem de um partido pelo qual tenham sido eleitos não perderão o mandato se a legenda concordar com a saída. As datas de posse de governadores foram alteradas para 6 de janeiro e presidente para 5 de janeiro, já a partir de 2026. Bruna Torlai, isso é novidade para nós, né? Porque se a gente recordar, sempre 1º de janeiro é a posse presidencial, Réveillon, as pessoas estão num outro clima, né? A partir de 2026, 5 de janeiro. Mas as mudanças são superficiais, né? Tirando essa do fim das coligações, que é algo relevante, as coisas realmente importantes não passaram, né? As coisas que realmente o povo brasileiro precisaria, sem subsidiariedade, né? Sem voto distrital puro, esse tipo de coisa, a gente não resolve o problema da representatividade. Não adianta só terminar com as coligações. Eu gostaria de comentar também essa história aí, né, de mais fundo partidário para, para negros e mulheres, né? E como diz o Randolph, eu tenho lugar de fala para falar, e que bom que o Randolph me dá lugar de fala para falar, né? Ainda que eu não tivesse, eu falaria também que essa expressão lugar de fala é uma bobagem que eu já ouvi. A questão é a seguinte, a política, ela é uma prática, e ela é uma prática que exige o talento para ela. E a partir do momento que a gente decide que quem tiver mais negros ou mais mulheres vai ter mais fundo eleitoral, a gente vai estar estimulando uma seleção, um critério de seleção totalmente equivocado. E a gente vai tirar aí da frente a possibilidade de ter na política pessoas que realmente tenham tino para a coisa, que tenham interesse em estar na coisa. E a gente vai ter os partidos acontecendo como aconteceu no passado, caçando aí mulher, caçando negro, independente de intimidade, independente de interesse real pela política, simplesmente para conseguir fundo partidário, né? Então isso aí é mais uma conquista. Quem chama de conquista é só a esquerda que defende, que está agora com essa pauta identitária, que quer forçar com que as mulheres e os negros estejam na política fazendo esse tipo de lei completamente idiota, quando a gente já tem uma representação aí, é só a gente olhar para o parlamento, é só a gente olhar para o Senado, de pessoas que querem estar na política. E aí procuram realmente. A gente já tinha aí essa história de cota aí para mulheres anteriormente. E o que a gente viu? A gente viu um monte de tramóia para se respeitar esse tipo de coisa. Então, isso que as pessoas chamam de mudanças, né? Na verdade, não ajudam o eleitor. Não é à toa. O eleitor, ele está desligado da política. Aqueles que hoje estão ali no Senado, estão no Congresso, estão um pouco se lixando para o eleitor. Se eles estivessem preocupados com o eleitor, eles realmente fariam mudanças substanciais. Não é isso que a gente vê. A gente vê mudanças superficiais ou ditadas por uma pauta identitária que agrada aí uma certa bancada de esquerda para que se vote, se faça uma composição para passar aí a reforma. Mas ajudar o eleitor é realmente permitir que a representatividade funcione. A gente continua sem meios para realmente fazer com que ela se efetive, né? Essa pauta da representatividade, puxada aí pela nossa Bruna Torlai, é o que eu quero perguntar justamente para o Piperno. Qual que é a sua visão, né, Piperno? Aumentar dinheiro público para mulheres, negros, isso tem efeito na prática? A gente pode discutir se o efeito é bom ou não. Agora, aumentar o dinheiro público, nesse caso, ele tem efeito na prática, sim. Então, é claro, eu não sei se vai melhorar a representação, mas a partir do momento que você elege, que o seu partido elege mais mulheres e negros, ele vai passar a ter, então, um naco maior nesse bolo do fundo partidário. Vamos aguardar um pouco mais para a gente poder avaliar o efeito disso, porque lá atrás também se não fosse estabelecido aí uma determinada cota de mulheres e negros entre os candidatos em eleições parlamentares, provavelmente a bancada feminina hoje não seria tão grande.
aliás, grande em relação ao que era no passado, mas ainda pequena se a gente comparar, até mesmo com democracias aqui na nossa vizinhança ou na Alemanha. Aliás, na Alemanha, por exemplo, as mulheres já representam mais de 30% do parlamento. Inclusive, nessa última eleição, aumentou muito o número de mulheres e também de pessoas aí, de eleitos abaixo dos 30 anos, mais eleitos jovens. A Bruna está fazendo uma pergunta aqui, Piperno. Algumas coisas me agradaram. Por exemplo, a questão de não se restabelecer as coligações. Eu não gosto de coligações partidárias. Eu acho que os pequenos partidos eles se tornam parasitas e os grandes acabam aceitando isso para poder ganhar mais 20, 30 segundos a mais no tempo de TV. Também eu abominava a ideia de se proibir divulgação de pesquisa eleitoral na véspera. A quem interessa isso, eu fico me perguntando. E também eu acho que era muito ruim o dispositivo estabelecendo um longo prazo aí de quarentena para candidatos da polícia, militares e também juízes e procuradores. Eu acho que era uma forma de se fazer aí uma distinção muito injusta com eles e, portanto, o fato disso não ter passado, eu acho um passo positivo nesse conjunto de regras aprovadas. Piperno, não sei se você ouviu, a Bruna te fez uma pergunta. É uma pergunta mesmo, Piperno. Você mencionou o caso da Alemanha. Tem 30% de mulheres na política, tal. Se a gente pegar outros países, a gente também tem mais mulheres na política. Mas a pergunta que eu faço é, o mecanismo para que isso acontecesse foi esse sistema de cota via fundo partidário? Esse é o método? A gente tem esse tipo de coisa na Alemanha para estimular a participação de mulheres na política? Não foi e é algo histórico na Alemanha. Isso vem acontecendo há muito tempo. Então, é uma sociedade mais desenvolvida e menos preconceituosa do que a nossa. Ou simplesmente porque lá mais mulheres se interessam pela prática política. Porque a minha dúvida é o seguinte, você estabelecer esse tipo de relação, para estimular que mais mulheres e negros entrem na política, você vai dar mais fundo partidário? Você simplesmente está privilegiando os partidos que vão caçar aí mulheres e negros para ficarem de espantalho na política, que muitas vezes não são eles que vão estar representando, são os gabinetes que vão trabalhar, para o partido ter fundo partidário. Então eu me pergunto, porque eu acho bom, não estou dizendo que eu acho ruim ter mais mulheres, negros, quem quiser estar na política. A questão é, será que esse é um mecanismo para que a coisa ande? Bruna, hoje a vantagem não é, sair caçando mulher por aí não é mais vantagem para partido nenhum. A vantagem se dá quando as mulheres se elegem. É aí que o fundo partidário vai privilegiar o partido. Não, sim, mas esse é o problema. É que praticamente você está recompensando quem elege mulheres. Então, os partidos vão estar mais preocupados em eleger alguém por ser mulher ou negro do que eleger alguém que tenha ideias e tenha a capacidade de estar lá pelo Brasil. Muito bem, deixa eu ouvir a avaliação do nosso Rodrigo Constantino justamente sobre isso, né? Constantino, a gente já comentou aqui várias vezes em relação a essa reforma eleitoral. Você vê alguma mudança estrutural ou nós estamos apenas na superficialidade? Paulo, na ausência do nosso Serrão hoje, eu vou chamar o VAR aqui, né, para o debate entre os dois colegas de bancada, né? Bom, sobre a reforma em geral, muita coisa cosmética que não vale a pena mencionar. O Piperno tocou num ponto importante, que é ter vetado aquela baboseira de quarentena e tudo aquilo, é um absurdo, né? Mas vamos focar nesse assunto aí que está gerando polêmica. Será que aqueles que estão comemorando, inclusive campanha do TSE para ter mais mulher na política, mais minorias, será que quando eles falam isso, eles têm em mente a Carla Zambelli e a Bia Kicis? Acho que não, né? Eles não comemoram isso. Aliás, já teve petista dizendo que nem toda mulher, né, importa e merece ser defendida, né? Será que eles têm em mente Margaret Thatcher quando eles falam de empoderamento da mulher e citam mulheres na política? Uma primeira-ministra, numa época que só tinha realmente homem no Reino Unido, sem cota, sem nada. A dama de ferro, que teve um baita legado, inclusive, né? Mas ela não acreditava nada ao movimento feminista, né? E ela era conservadora. Acho que já ficou claro para onde eu quero ir, né? Não é sobre mulher isso, e não é sobre negros, é sobre esquerda. É sobre esquerda, né? Eles
pensam na Dilma. Agora, alguém tem saudade da Dilma no poder por ser mulher? Mas ela destruiu o Brasil, meu Deus do céu. Então, não tem nada a ver querer mais mulher por ser mulher na política, como não tem nada a ver querer mais negro por ser negro, e como não tem nada a ver, isso é a visão da política identitária já. Não deveria ter nada a ver você querer o quê? Mais pessoas altas ou baixas? Eu, por exemplo, do alto dos meus 1,70 represento os baixinhos? Ou será que eu represento os flamenguistas? Mas eu estaria ao lado do Marcelo Freixo, que é um socialista. Então, veja, Paulo, cada indivíduo tem inúmeras características, como o gênero, como a cor da pele, como a altura, como o credo religioso. Não é isso que importa, ou que deveria importar para a política. E sim o quê? A visão de mundo, a agenda. Qual é a sua agenda? Thomas Sowell, que vale notar só para efeito de curiosidade e ilustração do ponto, é negro, né? Um grande economista, professor negro americano, ele sempre foi contra tudo isso, contra cotas e tudo, e ele não é exatamente alguém muito adorado pelos movimentos raciais, pelo Black Lives Matter, que não tem nada a ver com vidas negras, porque quando um policial é morto por um negro, eles não ligam muito, né? Ou quando um negro mata outro negro e por aí vai, eles não ligam muito. Então, de novo, tem a ver com visão ideológica, com politicagem, né? Nós não queremos mais mulheres na política por serem mulheres, ou pelo menos não deveríamos querer isso, né? Eu quero que tenha melhores políticos, eu quero que alguém como a Dilma fique muito distante da política. Agora, Bia Kicis, uma baita deputada, uma agenda patriótica, alinhada com muitas coisas que eu defendo. Que bom! Eu quero muito mais Bia Kicis na política. Agora, não por ela ser mulher. Então, isso é tão evidente, a exceção da bolha da política identitária que seduz apenas uma elite culpada, uma turma da esquerda caviar, da Vila Madalena, do Leblon, né? Uma coisa tão PSOL isso, tão over. Então, vamos parar com essa história. É óbvio que é um absurdo defender esse instrumento para artificialmente produzir mais mulheres na política ou mais negros, porque eu acho que isso por si só é desejável. Isso é um discurso já muito ideológico e muito esquerdista. A política identitária é uma pauta esquerdista, de quem enxerga mulheres, negros e não enxerga indivíduos. E enxerga mulheres e negros de forma seletiva, como eu acabei de apontar. Ah, mas e a Bia Kicis? Essa não é uma mulher que me interessa. Essa pode desaparecer do mapa. Então, o que tem a ver com mulher isso, gente? Não está enganando mais ninguém.